Olá, amigos e devotos de Carlo Acutis, tudo bem com vocês? É com imenso prazer que hoje estarei apresentando para vocês, aqui no programa Momento Vocacional, um pouco sobre os franciscanos, o carisma deles, um pouquinho da história também dos franciscanos. Espero que vocês aproveitem bastante, pois pode ajudar com a vocação de vocês. Eu sou Paulo Henrique Júnior e você está aqui no canal Devotos de Carlo Acutis Brasil. Falar dos franciscanos, temos que falar de seu fundador, São Francisco de Assis. Giovanni di Pietro di Bernardone nasceu na cidade de Assis, na Itália, em 1181 ou em 1182. Filho de um comerciante, tinha uma boa condição financeira e fazia parte da burguesia na época. Era bastante popular na sua adolescência, pois era bagunceiro, gostava de aventuras, usava boas vestimentas e usufruía de seu dinheiro. Gostava muito de cavalaria e chegou-se a alistar na guerra que Assis iria fazer contra a Perúgia, em 1202. Porém, ele foi capturado e ficou um ano preso. Depois de ser libertado, passou quase o ano inteiro de 1204 doente, com vários ataques de febre. No ano seguinte, em 1205, depois de se recuperar, ele tentou entrar no exército papal, que lutava contra Frederico II. Mas neste mesmo ano, ele teve um sonho que o chamava pelo nome. E neste sonho mostrava um grande e belo palácio sendo levantado, onde vivia uma linda donzela. E neste palácio estava cheio de armas, e no sonho mostrava que tudo aquilo era para seus soldados. Ele ficou muito feliz, muito animado com o sonho, mas depois ele teve uma visão que falava que ele tinha entendido aquele sonho completamente errado. E nesta visão o mandou ele retornar para Assis, e lá seria dito o que ele deveria fazer. Nesta visão foi o Senhor que disse tudo isso para ele. Logo depois, ele voltou para Assis, e lá foi tocado pela presença divina, e começou a perder seus hábitos de vida. Então, ele começou a se preocupar mais com os mais necessitados. Depois de um tempo, Francisco foi para a igreja de São Damião rezar, e ouviu uma voz dizendo que ele deveria reconstruir a igreja que estava em ruínas. Então, ele foi à loja de seu pai, roubou os tecidos e vendeu abaixo do preço, e com o dinheiro levou para a igreja. Quando seu pai descobriu, ele ficou muito bravo. Foi atrás de Francisco e o deixou acorrentado pelos pés. Mas sua mãe, por dó, o soltou. Mas seu pai disse que ele não deveria mais usar as coisas dele. Então, ele simplesmente tirou a roupa de seu corpo e foi embora nu morar com o bispo que o acolheu. Agora vamos falar um pouco das ordens. Depois da conversão de Francisco, começou a surgir junto com ele um grupo de pessoas que queriam viver a experiência de comunhão com o mistério de Deus. Então, assim surgiu a primeira ordem, a Ordem dos Frades Menores, com o objetivo de viver em fraternidade como irmãos e ter a missão de viver e pregar o Evangelho. Hoje podemos ver que os frades menores nem todos são sacerdotes. Alguns são leigos, pois São Francisco de Assis não tinha como objetivo de ter sacerdotes. Passou a ter depois de Santo Antônio, que tinha estudado sobre teologia e entrou para os franciscanos. E assim ele ensinou aos outros sobre o estudo de Deus, a teologia. A ordem dos frades menores foi dividida em três. Alguns continuaram como frades menores, outros como capuchinhos ou conventuais. O frade menor é levar a termo a nossa vocação de batizados. Para falarmos da segunda ordem, temos que falar de Santa Clara de Assis. Essa ordem é chamada de Clarissas ou Ordem de Santa Clara. Clara de Alfreduccio era uma jovem de família nobre e era uma admiradora de Francisco, desde quando ele foi chamado de Rei da Juventude. Mas começou a seguir mais ele quando Francisco virou um grande pregador da alegria, da pobreza e do amor de Deus com gestos e palavras e exemplo de sua própria vida. Em um domingo de Ramos, Clara foi para a igrejinha de Santa Maria dos Anjos e lá, de frente para o altar,
Francisco cortou seus cabelos e a cobriu com um véu, e foi consagrada como a esposa de Cristo. E foi aí que as mulheres começaram a viver a vida franciscana, e muitas delas que entraram depois se tornaram exemplo de santidade para todos nós católicos. Hoje, as clarissas têm uma vida mais reservada diante do povo, pois elas vivem em comunidade, mas se dedicam mais à oração, meditação e trabalhos em mosteiros. E a última ordem é a franciscana secular. É uma ordem reconhecida como da Igreja, que tem uma reforma de vida chamada regra. Nela, aceita jovens, casados, viúvos, celibatários, clérigos e leigos. Ela tem lugar para todos os cristãos seculares que querem viver o Santo Evangelho como irmãos da penitência. A padroeira da Terceira Ordem é a Santa Isabel da Hungria. E agora vamos falar de algumas curiosidades, começando com o símbolo universal dos franciscanos. Como podemos ver na imagem ao centro, está representada a cruz de Cristo e o braço de São Francisco de Assis com seus estigmas marcados na mão e o braço de Cristo, que mostra a união entre os franciscanos e Cristo. Agora vamos falar um pouco da vestimenta. Podemos ver o hábito, que é da cor marrom, que representa a cor da terra, e tem o formato da cruz, que representa o próprio Jesus. O símbolo, que tem 3 nós, que representa os 3 votos evangélicos: a pobreza, obediência e castidade. E o capuz servia para proteger do sol, já que muitos trabalhavam em roças e lavouras. O franciscano se dedica completamente à fraternidade e à simplicidade e o contato com a natureza. Agora, no final do nosso programa, vamos elevar nosso coração em oração e rezar por todas as vocações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a seguir-te, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias e pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dá coragem às pessoas convidadas, dá força para que sejam fiéis como apóstolos, leigos, como sacerdotes, como religiosos, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por terem assistido hoje o nosso programa Momento Vocacional. Se em caso vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, de nos seguirem nas redes sociais, Devotos de Carlo Acutis Brasil no Facebook, Devotos de Carlo Acutis Brasil no Instagram. E semana que vem teremos mais um testemunho vocacional, na próxima sexta. Deus abençoe a todos, Maria interceda por nós e Venerável Carlo Acutis, rogai por nós. E como dizem os franciscanos, Pax et Bonum, paz e bem.